Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. A audiência está subindo, mas a gente vai iniciar o nosso bate-papo desta tarde. Antes de me apresentar, antes de apresentar as executivas e os profissionais que estão aqui, eu vou iniciar fazendo um termo de leitura, apenas garantindo aí com a direção que esse conteúdo ele está sendo gravado, tá? E as gravações já iniciaram. Então, vamos lá. As informações apresentadas neste webinar, elas são fornecidas apenas para os fins informativos. O webinar, ele pretende apresentar discussões sobre os desafios corporativos, a doença crônica hoje e a saúde mental. As informações fornecidas neste webinar, elas não devem ser usadas como substitutas para regulamentação e interpretações oficiais. Os participantes deles devem estar cientes de que alguns exemplos e dados e discussões tratadas neste webinar podem não corresponder às especificações regulamentares. Bom, dito isso, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Paula Campoy. Quem não me conhece, eu sou uma executiva do mercado de saúde, que navego aqui há mais de 29 anos entre a indústria farmacêutica e nos últimos 5 anos à frente da Informar Saúde. Agora com o desafio de desenvolver novas estratégias para abraçar as necessidades do mercado de saúde. Junto comigo neste webinar, então, eu tenho o prazer de ter a doutora Kilza. Eu vou gastar um tempinho, porque os currículos, tanto da Kilza quanto da Mariana, são extensos, mas faço questão de compartilhar com vocês pelo nível de proficiência do tema de ambas as profissionais. A doutora Kilza hoje, ela é diretora técnica da empresa Informar Saúde, graduada em medicina, com formação em clínica geral e geriatria, mestre pela Universidade de Exeter, Inglaterra, doutora em saúde coletiva, com foco em planejamento, administração e política de saúde na UERJ, atuou na DIC Saúde, no Grupo Santa Celina. Ela foi gerente da Agência Nacional de Saúde Suplementar na área de análise de programas de prevenção, dados epidemiológicos e programa de qualificação do setor de saúde suplementar. Trabalhou como consultora do Ministério da Saúde no Departamento de Atenção Especial, tendo como foco a atenção domiciliar. Eu já vou introduzir a Mariana, já vou compartilhar o perfil da Mariana e, na sequência, nós teremos o prazer de ouvi-la aí nos próximos 20 minutos. Apenas compartilhando, então, Mariana Lopes, psicóloga e especialista em RH. Ela é psicóloga com MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Ela possui mais de 17 anos de experiência em grandes companhias nacionais e multinacionais na área de recursos humanos. É formada ainda em Personal e Professional Coach e Executiva Coach pela SB Coach. Liderou projetos de reestruturação com aumentos significativos de satisfação dos clientes internos, desenvolvimento e implementação de projetos de RH, incluindo programas de boas-vindas, talentos e carreira, liderança, clima, desvinculação, desempenho, competências, entre outros. Recrutamento em seleção, treinamento, desenvolvimento, endomarketing e também, que também fizeram parte do seu foco de atuação. Bom, todas apresentadas, já estamos aí com mais de 30 pessoas, e aí eu passo então que usa a palavra para você, para que a gente comece as reflexões desse tema tão importante hoje no nosso mercado. Bom, boa tarde para todos, né? Queria agradecer aí o pessoal da produção, Cal e companhia, agradecer o convite da turma toda, agradecer a presença da Mariana nesse debate hoje, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. E a proposta, né, é muito uma reflexão, é muito um entendimento de que estamos em um novo momento, né?
Eu acho que a primeira, quando a gente pensa hoje em desafio corporativo, acho que a primeira ideia, quando eu estava refletindo sobre esse trabalho aqui hoje, é que a gente sempre viveu uma dicotomia de corpo-mente, né? É como se o indivíduo fosse cabeça, tronco e membros, e existe uma subjetividade que um pouco não nos pertence. Ou ela é assim dado a um social, toda a fragilidade, toda a vulnerabilidade do indivíduo sempre foi assim uma coisa camuflada, né? Menos importante. E hoje, na atualidade, se antes da pandemia o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, né? A taxa de ansiedade no Brasil e a taxa de consumo de benzodiazepínico é absurda, pós-pandemia a gente se viu diante de um cenário muito mais agravado, né? Durante a pandemia e no pós-pandemia. Agora, eu sou uma otimista por natureza, eu acho que a boa nova dessa história é que houve um rompimento dessa dicotomia, né? A gente, pela primeira vez, para de falar, de entender a saúde mental como um transtorno mental, como no ambiente da psiquiatria, do surto psiquiátrico, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar do tema de saúde mental com propriedade, com consistência. Então, assim, é um desafio isso tudo, agora estamos todos aprendendo. E o que a gente tem aqui hoje são sugestões e alguns caminhos, porque não é um caminho a se percorrer sozinho, né? É um caminho árduo, é um caminho que a gente precisa estar entendendo que ele é para ser elaborado dentro de um contexto multidisciplinar. Então, tendo feito essa introdução, tudo certo aí com a apresentação? Tudo, só coloca em modo apresentação mesmo. Deixa eu ver se tem ponteiro aqui. Tem. Então, é desafio mesmo, né? A gente vive um novo cenário aí, e eu queria só lembrar alguns dados, né? Sim, a doença crônica é a principal causa de morte no país, né? Os dados do PNAD falam que 70% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica. Se a gente vai avançando com a faixa etária, esse número vai para 2, para 3 a 4 doenças crônicas. Agora, a principal a carga de doença do transtorno neuropsiquiátrico é enorme. Por outro lado, está acontecendo uma novidade, assim, né, que essa mortalidade, se ainda a doença crônica, aqui, sobretudo, a doença cardiovascular, é a principal causa de mortalidade. Por outro lado, quando a gente estuda a mortalidade padronizada por idade, que é quando a gente tira o viés da idade no estudo da mortalidade, a gente tem uma queda nesse cenário. Então, a mortalidade por doença cardiovascular e doença respiratória diminui. Isso é muito interessante, assim, a gente tem isso em mente um pouco para refletir. Porém, ainda a doença crônica, apesar da gente ter adquirido, parece, algum controle sobre a cardiovascular e a respiratória, né, na mortalidade, ela ainda é a doença crônica responsável por 66% do DAILY. O que quer dizer o DAILY? É um indicador de qualidade que significa, assim, anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Quer dizer, a doença crônica ela ainda é extremamente impactante, tanto do ponto de vista de números de mortalidade, quanto do ponto de vista de perda de qualidade de vida, né? Então, são mais ou menos esses dados, tá? Tá bom. Ela ainda é a principal causa de mortalidade, só para a gente ter dado na cabeça também, né? A mortalidade padronizada por idade reduziu, e agora, apesar dessa redução, o impacto da doença crônica em qualidade, nesse indicador de anos de vida perdidos por incapacidade, é enorme, né? É 66%, tá?
Quando a gente fala, então, da carga do transtorno neuropsiquiátrico, então, primeira coisa, a doença mental, o transtorno mental, não é quando o indivíduo está sofrendo de um surto psiquiátrico. A gente está falando que o Brasil é o país com maior taxa de ansiedade, e tem esses dados aqui que eu acho muito impressionantes, né? Que eles são muito impressionantes, que 30% dos adultos brasileiros têm esse transtorno mental comum, que é o misto de depressão e ansiedade. Então, não adianta a gente mais falar de doença crônica isoladamente, pontualmente, ou falar, lembrando que qualquer transtorno mental, ele vai ter um percurso, né? Ele vai ter uma linhagem de sintomas psicossomáticos muito importante, que vão abater aí no problema do absenteísmo, no problema do turnover. Então, além dele produzir essa linhagem psicossomática de sintomas, ele também tem um impacto muito grande na doença cardiovascular. Tem vários estudos mostrando uma relação direta entre crise econômica, produzindo ansiedade e depressão, produzindo a doença cardiovascular e sintomas mais graves, né, impactos mais graves, AVC, infarto, etc. Então, isso é muito importante. Ou seja, eu acho que esse foi a boa nova. Pela primeira vez, a gente está pensando, se furou essa dicotomia e ganhou, né? O CID hoje ganhou aí o burnout. Então, burnout é um estado, é um CID atual. Então, o sujeito ele vive num tempo que não é mais cronológico, ele é digital, é um sujeito que está pressurizado no trabalho. A gente vive num país um ataque muito grande às instituições, ao contexto de proteção social muito grande. Então, isso tudo aumenta, tanto do ponto de vista, esses números aqui da gente de transtorno mental, né, de depressão e ansiedade, quanto piora as doenças crônicas, né? Então, seguindo aqui nessa lógica, eu acho esse dado da redução de mortalidade por doença crônica. Então, essa pesquisa está olhando assim, né? Aqui, na primeira coluna, então, 96, 2000 e 2007, a gente olha a doença crônica aqui com redução de mortalidade, principalmente na doença cardiovascular, a segunda coluna, e depois, na terceira coluna, na doença respiratória crônica. E aí tem um elemento que é muito importante, que os estudos entendem, que essa redução, isso no Brasil, hein, gente? Que essa redução de mortalidade por doença cardiovascular respiratória crônica, ela se dá com a cessação do tabagismo, com a redução do tabagismo. Isso é decorrente de uma política pública de promoção de saúde, de educação de saúde, em cima da cessação do tabagismo e apoio a grupos tabagistas. Então, a gente tem uma política de promoção de educação em saúde que cria esse resultado aqui, porque tabagismo é o maior fator de risco nesse cenário. Então, eu acho que isso chama um alerta muito pragmático, né, para a gente, assim, que ações de saúde, ações de acompanhamento, ações de intervenção, a gente parou de fazer propaganda, a gente limitou os lugares que pode fumar, restaurante, ambientes públicos, ambientes fechados, trazem resultado, né? Por outro lado, quando a gente vai falar de estudos de fatores de risco de doença crônica, né, a gente vê um cenário que eu também acho interessante. Então, a gente, numa outra pesquisa, que é um dado aqui do Vigitel, então, o Vigitel ele é um inquérito telefônico que o Ministério da Saúde faz com uma amostra de 2.000 pessoas, em todas as capitais brasileiras, tá? E tem uma série histórica já disso, ou seja, ele é um estudo significativo. Então, a gente vê aqui
nos dados consolidados de 2006 e 2009, a redução do tabagismo. Atividade física é um dado ainda no Brasil muito impreciso. Agora, o consumo de bebida alcoólica, o excesso de peso e a obesidade aumentando. Então, para ilustrar um pouco o que eu estou tentando puxar aqui, quer dizer, tanto consumo, o sujeito trabalha, vive numa vida de tarefas, né? Numa vida descritiva, numa vida corrida. Ele chega em casa, ele precisa consumir alguma coisa, ou ele vai consumir Netflix, ele vai consumir álcool, ele vai ficar naquela... Outro dia eu ouvi uma palestra de educação em adolescente, então falando da geração iDeen, né? Que fica ali na clicação, que são pessoas que demoram mais a sair de casa, socializam menos, e engordam, né? Engordam. Então, assim, o problema não é só o ganho de peso, o problema é o excesso de peso, a obesidade, e o que é importante, gente, é entender que esse universo aqui de bebida alcoólica e ganho de peso está relacionado a comportamento. Quer dizer, não adianta eu passar uma dieta bem intencionada para a pessoa se eu não tenho acompanhamento, monitoramento daquilo, se eu não trago um conjunto de ações de saúde. E isso no Brasil, a gente teve um ganho de renda aí no governo anterior, no governo Lula, mas o que se observou foi um consumo maior de refrigerantes, de bebida, de comida processada. Então, a gente está com essa tendência muito marcada no país, né? Já há muito tempo que esse dado vem sendo apresentado. Então, assim, a questão do trabalho, né? Como que a gente pode criar ações de enfrentamento para essa situação que a gente está vivendo? Primeiro, o ambiente de trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, ele pode ser propício para a disseminação de hábitos de saúde e criação de ambientes saudáveis, né? Como que a gente faz esse olhar para o cuidado para a doença crônica dentro de um processo de inclusão, de sair da estigmatização, né, do transtorno mental, mas de identificar a vulnerabilidade de qualquer pessoa e fazer um acolhimento e traçar uma conduta para aquele cuidado, né? Lembrando que, claro, doença crônica e transtorno mental vão estar diretamente relacionados com gastos em saúde. Quanto maior o número de doença crônica, maior o gasto de saúde, né? Não é todos os idosos são aí os grandes consumidores de saúde, né? Mas isso de um modo geral. E o que ganha importância nisso é qualquer sintoma desse produzido por transtorno mental potencializar não só o gasto em saúde, a má utilização dos serviços de saúde, como problemas no âmbito corporativo. E aí precisamos pensar em metodologia para o enfrentamento disso, né? Lembrando, tem um outro trabalho que mostra o seguinte, que apenas aqui embaixo, aqui, 6,9%, isso não mudou muito. Eles oferecem programas de saúde ou têm ações de saúde que têm um planejamento adequado. Tá? Então, já há alguns anos, foi feito um estudo mostrando o que pode ser efetivo, estratégia, pilares para ações de saúde que dão certo. Então, se investigou ações de saúde no âmbito corporativo que daria certo. O que deu resultado? Então, basicamente, o número 1 é ter uma metodologia, ter um planejamento efetivo. Ações pontuais, elas são legais, né? Traz uma alegria. Agora, na hora que você vai avaliar a efetividade, você não vai encontrar esse marco. Então, esse planejamento efetivo, com a participação do trabalhador, o que faz sentido dentro daquele ambiente, né? O que faz sentido? Eu vou falar se eu trabalho com público jovem, o que vai fazer sentido? Hoje, a questão do excesso de peso, da obesidade,
é um cenário comum em qualquer ambiente, como que eu traço estratégias dentro da minha corporação, como é que eu envolvo a população. Comunicação é fundamental. Quer dizer, aqui, gente, são processos estratégicos. Na hora que eu vou criar ações de saúde, eu tenho que estar com todos esses elementos em pauta, tá? Ampla variedade de ofertas, o que eu vou fazer? Não adianta ser uma oferta só de ação, como acessibilidade, eu preciso criar acessibilidade. A coisa da telemedicina foi muito interessante agora. A gente consegue ofertar a telemedicina no Acre, né? Que era sempre um problema. Então, isso é para ser pensado. E o grupo aqui de alto risco, quer dizer, o grupo que já é doente crônico, o grupo que já tem comorbidade, o grupo que já tem transtorno mental, que está te chamando a atenção, esse tem que ter um outro foco. Eu preciso de traçar ações específicas para esse grupo de pessoas, né? A boa notícia é o seguinte, é que uma grande proporção de doenças crônicas é passível de prevenção. Quanto mais eu atuo, quer dizer, isso tudo aí é uma listinha de trabalhos, de pesquisas que identificam que fatores de riscos eles estão associados a custos de saúde e, por outro lado, a melhoria no perfil de saúde de qualquer população leva à redução de custos de saúde, né? Se eu tenho uma pessoa que se equilibrou, que está melhor, ela vai parar de ir no pronto-socorro o tempo todo, né? Se ela está mais atendida, ela vai reduzir, né? Ela está menos ansiosa, porque quem usa sem precisar 20 consultas é sintoma de outra coisa, né? É sintoma de outra dor, é sintoma de o que é nessa subjetividade que eu não estou conseguindo captar. Então, eu posso prevenir fator de risco, eu quero lembrar lá do tabagismo, como que o tabagismo, a redução do tabagismo no país reduziu mortalidade cardiovascular de doença respiratória. O que não alterou? Diabetes, câncer, e outras, né? Outras doenças crônicas, acho que não são prevalentes, mas, poxa vida, eu tive um impacto em duas grandes variáveis, né? Então, isso é fundamental de pensar. Então, o convite aqui é para a gente estar trabalhando em processos contínuos, pensando em conjunto com populações integradas, pensando aquele indivíduo que ele tem uma família, né? Como que eu vou integrar essa comunicação, principalmente no setor corporativo, que eu tenho um grande número de dependentes, pensar mais amplo, pensar fora, a gente se libertar da lista e poder pensar mais criativamente, integrando práticas diferenciadas, pensando o que eu posso elaborar no ambiente de trabalho. Por exemplo, tem algumas empresas que têm bicicletário e oferecem um lugar para tomar banho. Tem algumas empresas que mudam, estou falando exemplos de sucessos, tá? Mudam o cardápio oferecido, vão negociar a questão do cardápio oferecido, trabalhar em linhas de cuidado. Então, quando eu trabalho em linha de cuidado, eu preciso pensar qual o percurso de cuidado daquele usuário. Então, onde, quando e com quem, de acordo com risco e estratégias de saúde, que eu posso. É claro que lá no meu planejamento eu tenho que pensar o que eu posso efetivamente sustentar. Um elemento essencial do planejamento, além dele ser multidisciplinar, ele envolve todos os decisores de uma empresa, né? Ele não pode ser do grupo alternativo, do RH, da saúde ocupacional, do grupo que está pensando diferente. Ele precisa envolver quem toma a decisão, porque senão o RH fica muito isolado, bem intencionado, com uma lista de propostas, mas sem ter isso integrado na cultura da empresa. Para eu desenvolver linha de cuidado, eu preciso de um processo contínuo, né? Então, o convite
de mãos à obra é para estar pensando essas estratégias em conjunto, saindo, então, de uma tarefa, né, de uma lista de tarefas para a gente entrar num recurso de uma narrativa criativa, né, e que tenha a inclusão enquanto estratégia de cuidado, que a gente possa estar pensando, então, que o adoecimento é de um ser humano, o adoecimento, ele não é, e o ser humano é um todo, né? Eu acho que essa foi a grande virada, a gente entender que o mundo virou um todo e mudou o olhar para ser esse ser humano que é um todo. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Estou aberta aí para as perguntas. Muito bom. Aí dá para ficar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Porque é um tema que realmente envolve, principalmente porque é um tema tão atual, né? E que impacta todas as organizações e as pessoas de forma como um todo. Eu passo a palavra para a Mariana, e aí, pessoas, enquanto a Mariana está falando, vão compartilhando aí as suas reflexões, perguntas, dúvidas, porque depois a gente vai fazer uma roda de conversa, tá? Então, enquanto vocês se inspiram aí e continuam nessa jornada de reflexão, eu convido a Mariana Lopes para compartilhar a perspectiva da empresa, né? Como RH. Exatamente. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer enorme participar desse encontro, né? E a gente debater um assunto tão importante, né? E eu agradeço o convite de estar ao lado de profissionais aí que atuam de forma tão séria e profissional, né? Com essa temática, Informar Saúde, doutora Kilza e toda a parte aí, obrigada também da produção. E é assim, né? Quando a gente fala de RH, deixa eu só compartilhar aqui para começar, senão a gente desembesta a falar e esquece de compartilhar. Peraí. Eu te aviso quando eu estiver projetando, tá? Tá ótimo. Tá indo. Certo? Agora sim. Bom, então vamos lá, né? A importância do RH, né? A doutora Kilza falou um pouco e é assim, parece que assim tem bastante do meu discurso também que a gente vai ver, mas o RH ele tem que ter de fato um papel mais estratégico nessa gestão de crônicos. Deixa eu só que tá aparecendo a doutora Paula aqui, por ela aqui no cantinho. Então, como vimos, né, a saúde mental ela não esteve aí tão em alta, né, durante o pós-Covid, a gente viu crescer consideravelmente a procura por ajuda, né, na saúde física, mental, emocional. Não tem aquela questão dividida, né, o ser humano, enfim, então, como a doutora Kilza falou no início, é um todo que cada vez mais a gente precisa dar atenção e desmistificar a questão da psiquiatria, né, de doenças mentais, enfim, isso é um papel também do RH, que a gente vai falar daqui a pouco, né, e é uma causa aí que se tornou, né, a saúde mental se tornou uma pauta mais do que necessária e urgente, e a importância, assim, o colaborador, a gente tem a importância do ambiente humanizado, o que eu gosto de trazer isso, né, porque o trabalhador, né, os colaboradores que trabalham nesse ambiente mais humanizado, ele produz mais de uma maneira mais efetiva, ele conquista melhores resultados, ele se relaciona melhor aí com mais facilidade, né, com os colegas, e o ambiente ele contribui para o quê? Para a retenção de talentos. Então, quem está aqui e é de RH sabe disso, né, que a retenção de talentos não é uma ação só, né, é um conjunto de coisas, né, o RH todo ele está interligado. E aí tem aqui a questão da mudança de hábitos, né, que a doutora Kilza também falou, né, que é uma questão comportamental, e a corporação não pode estar à parte disso, né, ela precisa trazer também para dentro, para da organização da cultura dela, essa mudança de hábito e estilo de vida com algumas ações. Bom, vamos
lá, que eu queria falar para vocês também, né? Cuidamos de pessoas, né? O RH, né? E que são a força motriz aí da área, né? E não tem como a gente tratar a saúde mental, então, de uma maneira totalmente à parte, né? Garantir a motivação e o engajamento dos colaboradores é um desafio para as empresas, né? Enorme. Principalmente para aquelas que fazem ações pontuais, a doutora Kilza falou também um pouco. O que são as ações pontuais, né, que a gente fala do RH? É aquele outubro rosa, novembro azul, não sei o que amarelo. Então, as empresas fazem, né, eventos e fazem realmente uma comunicação interna importante, né, e com uma antecedência, vai ter outubro rosa, vem todo mundo de rosa e todo mundo apoia a causa. Mas depois, no dia a dia, as coisas ficam soltas. Então, eu acho que vale sim ter essas ações. Não estou dizendo, não sou contra, mas são ações superficiais e pontuais se a empresa não faz mais nada com isso, né? Então, de fato, ela precisa incorporar que a responsabilidade também é dela e que não é só do RH, é uma questão de cultura, tá? Então, a solução é a mudança da cultura, né? E essa aliança estratégica do RH, né? O RH não pode mais ser aquele super operacional, né? Ele tem que ter uma posição mais estratégica em todos os níveis de liderança. Então, ele tem que conversar desde lá dos executivos, da diretoria, a presidência, até o último ali nível hierárquico, né? Tem que saber percorrer para essa mudança de cultura. E cada vez mais esses debates aí são importantes, né, para provocar os RHs. Então, não sei se tem bastante colegas aqui de RH, o pessoal, mas também da área da saúde, enfim, que não atua diretamente, né, porque o RH, eu percebo que tem muitos profissionais, ele não se coloca nessa posição, né, então a gente precisa provocar para realmente para um lugar que ele precisa ser sanado, né, e evitar os gastos. Então, o RH também é o responsável por isso. Mas não só ele, né? Então, eu questiono, né, os colegas aí de RH, né, o que vocês, como estratégicos, estão fazendo junto às lideranças, né? Não só ações individuais como RH, né? Então, qual realmente é o planejamento estratégico com ações, mão na massa, né, que a doutora Kilza também falou, para ter esse direcionamento de fato efetivo, né, de combate aí aos crônicos e à prevenção. E aí a gente entra numa questão que eu adoro, né? Que é realmente as lideranças, né? E nesse ponto é crucial que os líderes eles estejam muito bem preparados, né? E aí eu digo o seguinte sempre: como os processos de RH eles são totalmente interligados, não tem como a gente falar de uma pesquisa de clima sem outras 1000 ações. Não tem como a gente falar, de repente, de um mapeamento de talento sem outras ações. Está tudo interligado, recrutamento e seleção, enfim. Então, é tudo em cadeia, né? Então, eu vejo muitos RHs ainda com a cabeça muito fechada e eu sempre gosto de fazer essa provocação de ir além, né? Então, assim, desde antes do recrutamento e seleção, por isso que não é só a culpa, né? Não é a culpa, o RH o responsável, né? Então, assim, antes do recrutamento e seleção, o perfil do profissional a ser contratado, né? Ele já precisa estar alinhado com a cultura da empresa, certo? Né? Então, assim, e no meu ponto de vista, cada vez mais é necessário que a importância da capacitação do próprio pessoal de RH, né, que faz ali, que está na linha de frente, que está fazendo as entrevistas, chamando as pessoas, os candidatos, e também a preparação de quem bate o martelo. Quem bate o martelo no fundo de quem vai ser contratado? O líder, né? E aí não vale só olhar a parte técnica, né, que a gente chama das hard skills, as competências técnicas, né? O RH ele tem um papel de o quê? De avaliar a parte comportamental, de fato, emocional daquele profissional, né, daqueles finalistas ali, dos candidatos, né? Isso realmente tem que ser cada vez mais um fator de peso na escolha de quem vai ser contratado, né? E eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, porque esse nível de maturidade, principalmente de um líder que vai ser contratado, ele tem que ter essa maturidade do autoconhecimento. Por quê? Porque ele vai lidar com fatores de riscos, a saúde mental dos colaboradores, questão de assédio, de bullying, jornada de trabalho excessivo, né? Então, se ele não consegue se olhar, se controlar e ter a própria gestão emocional,
quem dirá lidar com esses fatores de risco que podem acontecer, né? A falta de comunicação interna, ou com nenhum apoio aos colaboradores, né? Aqueles líderes que deixam, falta de clareza nas tarefas e objetivos, carga de trabalho alta, né? Era aquele líder que fica ali só na pressão e fazendo aquela gestão do medo, né? Então, tem esses problemas de comunicação e desse perfil do líder vai ser contratado, por isso que eu falo que está tudo interligado. Então, antes tem que ter a cultura, né? E o processo de recrutamento e seleção, ele tem que estar muito alinhado com essa cultura, e os profissionais que fazem o processo acontecer precisam estar capacitados, né? Então, é um pouco por aí a minha visão como RH, tá? Agora, medidas estratégicas também podem ser tomadas, né, a fim de evitar aí alguma realidade. Então, por exemplo, pesquisa de clima com ações contínuas e consistentes, né, que envolve líder e equipe. Não adianta o RH ir fazer uma pesquisa de clima, né, e olha, o resultado é esse, que lindo e maravilhoso. Você está mal, você está bem, o pessoal está feliz, está contente, vamos aumentar o VR, vamos, né, o plano de saúde quer um outro nível, ok. Mas se não tem, de fato, uma ação contínua, né, e consistente junto com os líderes e a própria equipe, que vão se sentir corresponsáveis por essas mudanças, muitas vezes de hábitos, de comportamentos. Então, no caso que a gente está dando um enfoque aí na parte da saúde, né, da questão dos crônicos, então, assim, a equipe também tem que ser responsável por esse tipo de coisa, tem que se conscientizar, né, e que todo o ambiente fique agradável e saudável. Uso de ferramentas tecnológicas de gestão, capacitação dos líderes para a boa prática de feedback, ou não adianta ter a gente faz feedback aqui na empresa, mas o líder não está capacitado, né? Ele não sabe da feedback. O feedback é um tema, né, bastante antigo e que ele está sempre em alta para mim, porque ele precisa de fato existir e da maneira correta, né? Programa de gestão de crônicos também é uma estratégia que a empresa tem que ter para isso. Então, ela tem que ter um programa que faz a gestão dessas pessoas, né, que já estão crônicas, e aquelas, como a doutora Crisa falou, que está ali indo por ir, qualquer coisinha, enfim. Então, precisa realmente ter uma gestão, uma conscientização e um programa. Os líderes, então, sempre eu vou bater nessa tecla, os líderes, eles são pontos focais para a divulgação do programa. Líderes não é só aquele lá da operação, é desde lá de cima, todos os níveis de liderança, né, para divulgação, para apoio no programa, e na troca de informações, aí determinar a atuação e do monitoramento. Né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, o colaborador, ele não pode sentir medo ou se sentir privado de repente fazer uma ligação, um teleatendimento aí de 5, 10 minutos, o que for, e ele está com medo do líder dele, está vendo que ele não está ali trabalhando. Né? Então, assim, precisa de fato ter essa cultura. Qual que é o papel do RH? Ele ajudar a diminuir a porcentagem de casos crônicos. Né? Ele conscientizar as pessoas do que é uma doença psicológica, né? Porque tem muito estigma, tem muita coisa aí que as pessoas às vezes fantasiam e trazem de uma maneira totalmente errada para dentro da empresa. Né? Então, se a gente tem uma pessoa que, por exemplo, está ali num programa de gestão de crônicos, ou que está indo no médico por uma questão de ansiedade, que for, o louquinho, vai tomar seu remédio, não tomou seu remédio? Então, o RH, ele tem um papel muito sério e importante nessa conscientização, né, do que, de fato, são as doenças psicológicas. E pode contribuir com gestores para orientar melhor questões de liderados, né? Então, o RH estratégico, ele tem que estar muito próximo dos líderes, né, e das questões ali meio também do dia a dia, para ver até que ponto esse líder, de fato, precisa de um treinamento, precisa de uma formação, precisa de um apoio maior ou não. E aí, mais um pouquinho de ajuda, né, de sugestão, de ideias, para a gente debater depois como o RH ele pode criar um ambiente, então, com mais saúde mental nas empresas.
Algumas medidas que eu, Mariana, acredito e leio, penso e que pratico, né? Investir, então, na cultura de feedbacks. Aqui é um pouco do apanhado de tudo que a gente falou aqui, que eu falei, né? Investir na cultura de feedback. Comunicação tem que estar em dia, líder, liderado, empresa, pessoas, né? Não pode ser aquele diz que me diz, porque isso pode contribuir para uma fantasia do medo, a ameaça do desemprego, né? Enfim. Liberdade e flexibilidade, é o que eu comentei, às vezes o colaborador ele precisa fazer um teleatendimento, alguma coisa, ele tem que se sentir com a liberdade de poder fazer isso, né? Questões de horas, flexibilidade, vai trabalhar de casa, aquele momento, né? A forma híbrida, né? Que agora a gente vem cada vez mais vendo, né? Então, ter essa confiança no liderado, né? Que vai estar em casa. Então, como que vai medir esse resultado dele, o que ele tem que entregar? Então, o líder ele precisa estar bastante preparado para isso. Tem uma outra aqui. Identificar as lacunas dos processos e nos talentos. Elaborar um plano de carreira para a empresa. Criar um bom plano de comunicação interno, né? Então, a gente gira e volta sempre às mesmas questões, né? Tem a liderança, mas que muitas outras coisas que estão interligadas precisam ser tratadas. Então, essas são algumas medidas que eu acho que são parte do RH como uma cadeira mais estratégica, né? E é isso. Obrigada. Deixa eu ver aqui, eu deixei com bastante... Mariana. Obrigada. Tempo aqui para a gente poder compartilhar aqui as ideias. É isso aí. Eu vou ler aqui 2 comentários e depois eu tenho uma pergunta para a Kilson e uma pergunta para a Mariana. Mas eu tenho aqui um comentário da Mariana dizendo que, infelizmente, nas organizações, ainda nós temos obstáculos ao criar programas de saúde mental no trabalho, inclusive associando a riscos de processos trabalhistas por parte da área jurídica. Há um receio das empresas em levantar temas que levem o colaborador a associar o seu adoecimento à sua atividade ocupacional. Portanto, as empresas optam em não promover estes espaços de discussão, de acolhimento. Esse é um ponto que a Mariana trouxe como uma reflexão. E aí eu tenho uma pergunta da Giovana, e depois a gente pode falar sobre esse ponto da Mariana. A Giovana traz, não pensar neste fator afeta os custos internos da minha empresa? Então, eu acho que o ponto da Giovana aqui é se a gente não pensar nesses fatores de saúde mental ou de monitoramento de doenças crônicas, se isso pode afetar os custos internos da empresa. E aí eu passo a palavra para vocês. Vou começar falando, tá, Mariana? Levantei essa bola. Eu acho que assim, o RH sofre um impacto muito grande com a mudança de plano de saúde, por exemplo. O reajuste do plano de saúde, o downgrade do plano de saúde, a fidelização a um processo de cuidado, aí muda tudo. Eu acho que isso é um exemplo de que, sim, não pensar nisso tudo, e aí, Mariana, sou totalmente solidária com você, não é simples, né? Não foi a Mariana que falou, foi a Mariana. Foi. Não é simples pensar isso nas organizações, mas o que a Mariana Lopes falou, que eu, assim, fecho, é a capacitação de liderança, né? A capacitação da liderança é um elemento chave para isso. Nós não fomos educados para reconhecer vulnerabilidade psíquica, para trabalhar com uma estratégia de prevenção, mas isso tem uma metodologia, né? Por isso que eu estou falando, não acho que é para trabalhar sozinho. Eu acho que o RH é a chave, mas eu acho que o RH precisa de consultorias, o RH não vai conseguir capacitar a liderança sozinho, entende? Porque, sim, vai aumentar custo, não tenho dúvida. Tem trocentos estudos mostrando a relação de
custo, doença crônica e saúde mental. Sim, é diretamente proporcional, sabe? E aí essa coisa da prevenção, as ações preventivas, são muito possíveis de conduzir dentro daquela metodologia lá de enfrentamento, que vai de cima de toda a capacitação de liderança, de A a Z, da comunicação, de você estabelecer um planejamento efetivo, quais são as ações, e o grupo de risco ter um acolhimento, né, que no nosso caso aqui, o doente crônico e o indivíduo com ansiedade, depressão, com transtorno mental, tem que ter um acolhimento mesmo, tem que abraçar, né? Porque isso é a nossa realidade, principalmente no Brasil. Aí, Mariana, pode? Não, mas eu concordo em gênero e grau. É exatamente isso, né? Lógico que vai ter o aumento, né? O custo interno vai subir, porque dependendo do porte da empresa, ela vai precisar de uma ajuda externa, né? Para um programa X, para capacitação disso, daquilo, ela pode fazer algumas coisas internas, mas ela vai precisar sim, então o custo realmente aumenta mesmo, né? Mas o retorno, então acho que é um investimento, né? A gente fala, né? É um investimento, né? Para que realmente você previna futuros desastres financeiros às vezes. Eu acho que tem um dado, né, gente? Eu sou geriatra de formação, então, puxando um pouco a brasa, assim, não adianta. Depois dos 25, 30 anos, a capacidade vital dos órgãos vai mudando. E, assim, a saúde, ela depende 75% de hábito de vida. Agora, como que eu construo esse hábito de vida saudável e sustento? Como que eu sustento isso? É difícil fazer isso sozinho. Totalmente. Como é que a gente tem acolhimento e debate e sair. Eu adorei esse exemplo do colaborador que vai ser atendido, ele não ser estigmatizado, né? Como que isso acontece? Isso é normal. Quer dizer, a gente tem 30% dos brasileiros com ansiedade e depressão nos últimos anos. Ponto, né? E a gente tem aqui até, Paula, desculpa, eu estou entrando aqui, que eu estou vendo uma pergunta do Raul, né, que vai um pouco do que a gente está falando aqui, que ele fala o seguinte: como eu posso identificar, sugerir que o colaborador possa buscar auxílio, né, como uma terapia? Eu mesmo faço isso? Depende da posição que você está, sabe, Raul? Porque, assim, se você for o líder dele direto, se não tem uma cultura de feedback, então é um processo, né? Você chamar a pessoa direto e falar: olha, não está legal, acho que você precisa de uma terapia, pode assustar a pessoa. Então, eu acho que é um movimento muito estratégico de ir mostrando para ele, né, com os feedbacks aí, se não tem, insira isso, né, esse processo na tua empresa, e mostrando que tem alguns pontos ali que talvez uma ajuda externa, e aí sim, lá na frente, depois que você ganha a confiança dele, para dar esse retorno, esse feedback das coisas que vem acontecendo, ele percebe, porque o seu desafio é aumentar a consciência dele para isso. Você não precisa trazer alguém de fora para falar: olha, meu caro, você precisa de terapia. Ele vai falar: quem é você que nem me conhece, né? Então, assim, é o seu papel, então, como direto dele, ir mostrando, sim, em determinado momento você pode sugerir. Talvez uma terapia, que você pense em alguma coisa, você joga para ele a pergunta, né? O que você acha que poderia te ajudar? Se a pessoa tiver dificuldade, uma coisa, aí você pode lançar, né, uma terapia, quem sabe, né? Eu acho que pode ser importante e tal e tal. Então, eu acho que tem que ver o nível de maturidade da empresa em relação a isso, maturidade da pessoa, como que ela vai receber, e o nível de relação aí de vocês de confiança. É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui da Karina, que é: pensando mais em uma medicina preventiva, seria possível ter este controle de colaboradores com predisposição a desenvolver doenças crônicas, para termos algumas ações com eles? E como seria possível isso? Acho que é para mim essa, né? Aí, Karina, assim, tem um elemento essencial ainda dentro daquele cuidado para não estigmatizar ninguém, né? Eu sou muito defensora do mapeamento epidemiológico, né? Então, o que é isso? É a gente identificar fator de risco, doença crônica presente, práticas preventivas na população como um todo.
Aí você pode cruzar isso com utilização de plano de saúde que a empresa tem, se não tem, pode pedir para a operadora. Então, você tem processos para desenvolver isso. Existe hoje uma metodologia, então, são questionários que você aplica, todo mundo responde, então ninguém fica estigmatizado, recebe um relatório de feedback, então, onde que você está bem, onde que você não está, e aí você tem um primeiro mapa, que você pode cruzar, por exemplo, com um mapa de utilização também, né? Então, esse mapa, ele vai te dar... Agora, é importante que esse mapa, de novo, não divida a cabeça, corpo e membro, né? Lembrando que somos um todo. Então, avalie fator de risco, doença crônica e, principalmente, ansiedade e depressão. E aí o segmento que você vai dar para isso, que é aquilo que a Mariana falou, Setembro Amarelo vem aí, né, Mariana? Ó, aí tem um monte de palestra de prevenção de suicídio. Então, não adianta você ficar com esse mapa na mão, porque toda vez que você avalia, você vai fazer o que eu faço com isso, né? Então, você ter já um planejamento de segmento, o que eu vou fazer de ações de saúde para... E é claro, né, gente, é passo a passo, é uma construção isso, a coisa não fica pronta, a coisa está sempre em construção. Então, como que eu vou fazer essa construção de melhoria e com a população crônica e com transtorno mental, ter um planejamento também. Então, você faz um mapeamento daquela população e segue com o processo de acompanhamento. Muito bom. Eu queria trazer... Deixa eu ver, eu acho que essa da Mariana eu já fiz, né? Ainda temos obstáculos de criar programas. Essa eu já falei. Então, eu queria trazer, usar uma reflexão sobre modelos, porque você trouxe na tua fala a diferença entre o atendimento pontual e o atendimento contínuo, coordenado, linha de cuidado, enfim. Você também trouxe alguns dados que mostravam o impacto da crise econômica e o quanto que isso agrava, né, a saúde, enfim. Você trouxe a visão de doenças, que as doenças cardiovasculares estão diretamente ligadas aí, à saúde mental, enfim. Como é que você vê esse modelo tanto pontual, né, e as diferenças entre eles, e do modelo coordenado, que é o que a gente está falando aqui? Eu acho que tem uma... Vou pegar um gancho aqui também com a Giovana, tá? Porque a gente tem tempo aí, né? Gestão de doença crônica ao invés de medicina preventiva. A questão pontual, de atendimento pontual, você veja bem, são ações que fazem parte do dia a dia, né? Então, a gente vai homenagear o Outubro Rosa, vai falar do Setembro Amarelo no mês que vem, vai ter uma ação, um call center 24 horas para atendimento, ok. Mas isso, o resultado que isso dá, né, é complicado, né? Número um, de apurar. E a segunda questão, assim, tanto do ponto de vista de medicina preventiva, Giovana, quanto do ponto de vista do doente crônico, as ações de linha de cuidado assim, o que eu faço quando eu preciso ir ao médico? Então, uma vez um paciente me falou assim, eu estou com uma mancha na perna, eu não sei se eu vou no dermatologista, no clínico geral, ou se eu vou num vascular. Então, eu tenho que ter equipe de referência, né? Eu tenho que saber aonde buscar o cuidado, quando e como. Então, esse atendimento... E outra coisa, no que se diz respeito ao doente crônico, tratamento não dá conta, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, só tratamento não dá conta, só prescrição não dá conta, médica, de nutricionista não dá conta, tem que ter cuidado, tem que ter acompanhamento. E aí, já pegando o gancho da medicina preventiva, você instituir ações de prevenção e mudança de hábito é um esforço de engajamento, de prática de política pública. Você vê o que a gente conseguiu nesse país com tabagismo.
Foi. Mas, assim, foi uma... Olha, o alcoolismo também, toda vez que o Ministério da Saúde faz campanha Se Dirigir Não Beba, diminui o número de acidentes, né? Então, essas coisas são juntas, sabe? Linha de cuidado envolve ações preventivas, curativas, reabilitação e paliativa. Agora, a gente vai avançar nesse processo dentro de um passo a passo, não ficar pronto de um dia para o outro, né? Entendi, né, Paula? Hã? Respondeu. E eu queria trazer a reflexão, quer dizer, a gente está aí pós-pandemia, né, onde houve um impacto no comportamento geral, né, da população, inclusive em modelos de negócio das organizações, né, Mariana, porque saíram de um modelo totalmente presencial, algumas aderindo a um modelo híbrido, outras totalmente virtual. E a gente falou muito da importância da liderança, do acompanhamento do RH, né, aquele colaborador, né, para que você consiga identificar oportunidades e ajudar ele a sair ali de um movimento, né? Como é que você enxerga isso? E Kilza, se você puder compartilhar a tua opinião, enquanto a Mariana volta, porque eu acho que ela caiu. Eu acho que pena que a Mariana caiu, né? Porque eu acho que capacitação de liderança, e também falando um pouco do colega do Raul, né? Identificar e sugerir. Eu acho que capacitação de liderança é um requisito fundamental. A gente tem muita dificuldade de lidar com a fragilidade, né? A gente não foi o que a corporação quer, não é um colaborador frágil, não é um colaborador que está faltando, como que eu identifico isso, acolho isso, direciono isso. Eu acho que o burnout não pode ser um escapismo, porque eu estou vendo muito diagnóstico de burnout, e já me dá assim, gente, será que isso tudo é burnout? Será esse processo de estresse crônico que o trabalhador tem, como que desfaz essa roda, né? Como que muda essa roda viva? E eu entendo que são ações contínuas, que são ações inovadoras. A colega lá, Mariana, que falou da dificuldade das empresas, né, as organizações. Eu fico pensando, sabe, Mariana, se as empresas não são mais impactadas com turnover, com dificuldade de reter talentos, e talvez seja uma primeira discussão, então, numa empresa que está com tanto medo assim de elaborar uma política de enfrentamento, porque isso vai ser cada vez mais importante, né? O transtorno mental vai crescer, gente, nos próximos 30 anos, a perspectiva é que ele avance a doença cardiovascular. É desse cenário que a gente está falando. É isso mesmo. E aí eu aproveito para conectar, para quem não conhece a Informar, que é um potencial, a gente falou muito de ser um parceiro de recursos humanos, é uma empresa que tem essa competência e essa habilidade de ajudar as organizações nesse momento, né, nesse cuidado com o maior ativo, que são as pessoas. Tanto em modelo de doença crônica, fazendo todo esse mapeamento da população, estratificando e alocando numa correta linha de cuidado, para que, de fato, a gente consiga ajudar esse colaborador a estabilizar, né, o seu comportamento e a sua saúde, assim como saúde mental e outros programas, né, apenas conectando com o tema aqui. Então, quem não conhece, no site da Informar, ele está com a informação bem atual, e após esse webinar, vocês também irão receber um material completo e detalhado com os temas que nós estamos tratando aqui. O Kilza, voltando para uma reflexão, e eu acho que a gente começa a fazer aqui as reflexões finais, você falou muito da questão de acesso, né, e da abrangência desse programa, porque
cada vez mais, eu acho que pós-pandemia, ele gerou uma mudança de comportamento, aonde você tem ferramentas e canais distintos para poder acolher aquele paciente, aquele colaborador, né? Como é que você vê a efetividade da multicanalidade nessa linha de cuidado, seja do crônico ou da saúde mental, como parte do acolhimento, somando ao presencial, dependendo da criticidade? Interessante, tinha que ser da Paula essa pergunta, né? Eu acho que estamos aprendendo. Agora, sim, não se usa mais o telefone. Isso foi num crescendo. Eu me lembro quando a minha filha começou a falar, assim, com uns 15 anos, eu falei com alguém e não era, ela tinha falado, ela tinha mandado uma mensagem via Facebook na época, né? E isso, cara, os últimos 10 anos foi galopante, pós-pandemia, não preciso nem falar. Agora, como fazer disso? Hoje em dia fala muito de atenção primária digital. Né? Como fazer essa construção da multicanalidade estar incorporada dentro da linha de cuidado, para não ficar uma coisa esquizofrênica, né? Aquela comunicação apartada de prontuário, apartada do resultado, porque eu preciso mensurar resultado. Agora, é obrigatório, né? Telemedicina é obrigatório, o uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação, a gente está o tempo todo para o bem e para o mal, né? Produzindo burnout também, então para o bem e para o mal. Agora, como que vamos incorporar? E aí vai ter uma hora que vai ter que ser presencial. Então, qual é, de novo, dentro da linha de cuidado, quem é minha referência quando eu preciso ir presencial? Né? Quanto que eu vou, quem eu procuro, e toda essa comunicação está integrada. Então, tem desafios muito grandes aí para a área de tecnologia de informação, que é de integração de dados, de ter certeza que o que eu colho na multicanalidade está inserido, e da LGPD, né? A gente não pode esquecer que esses dados têm que estar autorizados, que tem que estar... Eu posso fazer o uso disso, mas é fundamental. E cada vez mais devices vão ser empregados para eu poder examinar o paciente, né? Para eu poder pegar dados de exame físico. E cada vez mais acurado e indo muito na linha do que as pessoas colocaram aqui, de trabalhar cada vez mais a prevenção, né? E, de novo, com dados aferidos, né? Porque é isso que os devices trazem. Eu acho que, assim, num país continental, que um dos problemas do Brasil é acesso, né, a serviços de saúde, essa ferramenta pode impulsionar muito. O SUS tem usado multicanalidade, o WhatsApp, tem vários artigos já publicados de experiências com prevenção, inclusive, e com acompanhamento de doente crônico. Então, acho que, assim, é um universo, né? E aí, só para... Gente, quem tiver pergunta, nós estamos nos momentos finais, tá? Antes de passar para a fala final, para o fechamento, eu queria explorar um pouquinho, que usa a questão da saúde mental nas empresas, né? A gente falou de estigma e etc. Mas, pelo que eu entendo, existem ações específicas, tanto para o colaborador, quanto para ajudar a organização a ganhar uma maturidade nesse tema, porque a gente viu que a maturidade ainda é muito baixa quando fala de acolhimento e quando fala de qualquer tipo de desgaste emocional, né? Pela experiência de mercado, você enxerga que essas ações combinadas, elas são efetivas, elas têm, de fato, ajudado, principalmente aos RHs e a equipe médica das organizações, saúde ocupacional, enfim, porque tem todo um comitê de saúde ali que toma conta daquele colaborador, que tem ajudado a ganhar e elevar a maturidade dessa população? Eu entendo que o que tem
assim, o que a literatura advoga são ações coletivas, ações que vão criar uma mudança na cultura da empresa, no entendimento do transtorno mental, desde comunicação em todos os ambientes, palestras, e aí é mapeado, hoje a gente já conhece os fatores mais importantes: transtorno de sono, habilidade com problemas financeiros, sociais. Então, como que a gente lida com isso numa divulgação de conceitos, de palestras? E a outra coisa, a capacitação de lideranças, que a gente falou aqui, como que o líder reconhece e acolhe e trata e encaminha o colaborador, e as ações individuais. Lembra daquele slide de todo o caminho? Conheço aquela população, como que eu faço um planejamento efetivo, qual comunicação que eu lanço mão, e o grupo de risco, o grupo mais frágil, ter um olhar de um direcionamento de linha de cuidado específico. Né? Não pode ficar solto só tendo ação coletiva de palestra, de comunicação, né? Que foi uma preocupação aqui de alguém também. É isso mesmo. Gente, muito bem, nós chegamos nos minutos finais. Se não tem mais perguntas, se não tem mais comentários, se não tem mais reflexão, então eu passo a palavra para a Kilza fazer o fechamento final dela. E aí queria agradecer, eu acho que é sempre muito estimulante esse debate todo, espero ter contribuído, e o e-mail está disponibilizado e a gente está aberto para receber vocês a qualquer momento. Muito obrigada. E então, gente, recados finais. Primeiro, um pedido, né? Cuidem do maior patrimônio que vocês têm, que é a saúde de vocês. Né? Então, em primeiro lugar, o autocuidado ele é fundamental nessa jornada de saúde. Como a sequência desse nosso encontro, vocês vão receber um e-mail marketing com materiais que vão complementar o nosso tema, as nossas discussões, inclusive com algumas informações de gerenciamento de custo, né, que teve perguntas aqui relacionado a isso. Quem não conhece, visite o site da Informar, que lá tem o detalhamento dos programas de acompanhamento de saúde. Então, existe ali um programa específico de monitoramento de doenças crônicas, com todos os elementos que a Kilza trouxe como importante nessa coordenação com equipe médico, enfim. Programa de saúde mental, existem outros programas também que a Informar pode ajudar a sua empresa nessa jornada de transformar maior ativo num ser mais produtivo e com maior qualidade de vida. Então, gente, muito obrigada. Kilza, super obrigada pela tua participação, por você investir o tempo aqui em compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência com a gente. Muito obrigada, pessoal.